Se liga. Eu tenho esse Fusion que eu tenho aí, o que eu tô usando agora, que é o 2018, ele é o... Se eu não me engano, é a última versão do Fusion. Os caras pararam de fazer e agora, sei lá, só tem SUV, né? Então eu não consigo nem trocar por um mais novo. E aí tô com aquele cagaço lá da bateria e tudo mais, tem a ver com o lance da garantia. E aí são 2 pontos, mas vamos no primeiro, que é o seguinte. Cara, esse carro, ele tem um nível de tecnologia, de conforto, de controle mesmo, de frescura, que é difícil de achar no carro da mesma faixa de preço. Perfeito. Né? Essa é uma das razões de eu gostar tanto dele. Por exemplo, quando eu chego aqui e tem uma vaga ali certinha pra eu parar ele, eu aperto um botão e ele para sozinho, os caras falam, caralho, meu irmão, um carro 2018, sabe qual é? Que para sozinho. Ele faz a baliza lá bonitinho e dificilmente ele erra. Porra, a primeira vez que eu fui mostrar ele pro meu irmão e ele errou a porra da baliza, eu fiquei com a cara de cu, meu irmão. Mas ele sempre acerta. Naquela vez ali ele errou, parou todo torto, assim, quase no meio da rua. Mas em geral ele acerta. E assim, cara, tem o lance, tem um monte de coisinha que pra mim porra, por exemplo, ele esfria o banco, ele esquenta o banco, ele tem um monte de frescurinha, ele tem o piloto automático lá que acelera e freia, porque o Fusion 2010, ele apenas mantém a velocidade, ele não para o carro, né? Esse que eu tenho aí, o híbrido, ele para, se você tá andando aqui assim, parou um carro na minha frente, ele para, freia, não sei o que, depois eu faço ele andar igual videogame, eu faço ele andar de novo, aperto um botão e ele tá andando de novo e tal. Eu acho isso, assim, é um nível de... E pra São Paulo, parece uma puta frescura, mas aqui em São Paulo, anda e para de São Paulo, pô, eu consigo dar uma relaxada na perna aqui, agora eu vou andar apertando o botão e é isso. Que, putz, cara, eu fico pensando, se eu for trocar por um outro carro que tenha esse nível de facilidade, putz, eu vou gastar muito mais. Esse carro deve estar o quê? Tá uns 130 conto, mais ou menos? Por aí? Não sei exatamente quanto tá hoje, porque por ser um híbrido, inclusive o Anderson pode falar muito bem sobre essa parte, mas por ser um híbrido, normalmente é um carro muito depreciado, Entendi. Mais do que o combustão, porque Faz muita gente sentido. tem medo dessa manutenção, que é uma manutenção cara no Brasil, por causa da baixa disponibilidade das baterias, né? E tem poucos profissionais capacitados para conseguir fazer os reparos nisso aí, né? Mas até, só um parênteses, a bateria que tem no Fusion, se eu não me engano, é aquela LG Chem, que ela é bem disponível nos Estados Ela Unidos. é bem simples, assim. E ela é bem simples de trocar ela. Não é um produto... Mas assusta, tipo um mecânico eu convencional, assim. Nós pegamos... Eu tenho um carro nos Estados Unidos, um Mustang 92, que tinha 18 mil milhas. A gente comprou ele, um V8. Tiramos o motor a combustão e botamos um motor elétrico de 500 cavalos. De Fórmula Indy. É Indy, não, né? Não, um tipo de Fórmula E, né? Fórmula E, isso. E colocamos essa mesma bateria do Fusion, a gente botou 48 delas nele, porque ele é 100% elétrico, ele não é híbrido. 48 baterias módulos, assim. do Fusion. É. Então pega a tua, multiplica por 48. Eu não sei se a tua é uma, talvez é 48 módulos, eu não sei quantos módulos tem no Fusion. Eu também não sei. Mas a gente encheu tanto o porta-mala quanto na frente do motor, assim, e substituiu todo o motor elétrico, o motor a combustão e substituiu por elétrico. Que viagem, cara. A única vez que eu tinha escutado um cara que queria transformar um carro a combustão num carro elétrico foi o Rato Borrachudo, que ele quer pegar uma Kombi e transformar ela numa elétrica. Mas está usando nosso produto, inclusive. Mas a gente tem eu tenho aqui, tá aqui no Interlagos agora, eu tenho um Gol, que a gente pegou um Gol 92, 94. Quadradinho. Um quadradinho. E fez um Gol GTE. Então ele é um Gol que ele... É como se a Volkswagen tivesse feito na década de 90 um carro elétrico, um Gol elétrico. A gente fez ele agora, botou um motor elétrico, tirou o motor a combustão e e aí restaurou ele. Inclusive o próprio Veiga, que é o designer-chefe da Volkswagen, na época, ele deu várias ajudas e desenhou uma ideia do projeto. O Deni, aqui o Baideni, que do interior de São Paulo, fez todo o projeto do carro e a gente fez uma releitura dele. Eu tenho também um Fusca elétrico, que a gente também pegou um Fusca 73, acho que e converteu para elétrico. Esse com um motorzinho menorzinho lá, tem o câmbio ainda manual, mas é elétrico. Aí não pinga óleo, não faz nada. Mané. E assim, vocês gostam da ideia de carro elétrico ou vocês são os caras que gostam mesmo do barulho de motor? Então, olha, é controverso, mas eu tive por 7 anos o meu carro de dia a dia foi um Tesla nos Estados Unidos. Porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisas diferentes. Por exemplo, quando eu estava ouvindo tu falar toda essa comodidade do Fusion,
Se tu andar num Tesla, Eu tô ligado, é Nunca outra mais. vibe. É. Nunca aí é outro nível, porque aí é o seguinte, aí tu bota o endereço e ele dobra a esquina, para na sinaleira. Mas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil provavelmente não. Ele faz hoje ele faz a mesma coisa. É? Se tu tem um Tesla aqui, ele consegue Ele tá fazer liberado os mapas ele faz aqui? autopilot. Mas cara, é inacreditável o nível de conforto nesse aspecto de um Tesla, por exemplo. Mas aí voltando ao carro elétrico, teve um hype nos últimos anos que meio que flopou um pouco, assim. Especialmente da expectativa que migraria tudo para elétrico muito rápido, né? Tanto que vários fabricantes acabaram fazendo muito rápido essa transição e tiveram que voltar. Mas, em compensação, a tendência é os carros serem elétricos no futuro. É muito mais cômodo, muito mais prático, muito mais econômico, é muito mais simples. Então, vai acabar migrando para isso. Só que o tempo de migração ele depende de aceitação, depende de tecnologia, de infraestrutura e outras questões assim. Minha esposa tem um carro elétrico, Jean também, inclusive o mesmo carro, que é o Chevrolet Bolt. Sabe? Cara, eu andei já no carro várias vezes, claro, e curti, cara. Achei bem maneiro, assim. Ele é um carro bem maneiro mesmo, sabe? Porque se for pensar mesmo um carro desse elétrico, de certa maneira, de entrada, ele já tem um torque superior a muito carro a combustão. Sim, Provavelmente anda mais que os teus Fusions. Cara, sim, facilmente, na verdade. Então, aí se tu pega ainda mais, vai num Tesla mesmo, assim, cara, o Tesla, o Plaid ali, eles têm 1000 cavalos. Brincadeira. É rojão. É muito rojão. Tu gosta? Cara, fala a verdade. Não. Assim como o Anderson, obviamente, eu comprei um motor rotativo porque me encanta a engenharia das coisas. E obviamente que os carros elétricos são muito fortes. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos um tempo e eu tive o Tesla lá também. Então, Por que assim. que tu foi morar lá? Na época eu saí uma época do Brasil e abri as lojas em alguns países, né? Entendi. Então eu tive na Colômbia, em Chicago, Taiwan, e eu ficava meio que viajando, fazendo mapas, né? Visitando esses locais e atendendo, assim. Em que época é isso aí que tu tava nos Estados Unidos com esse Tesla aí? Cara, Foi logo isso que lançou o Tesla? Tinha, acho que era 2 anos do Model S, Tá. que ainda não tinha o P100D. Ele era 90, 95. Lembra que ele só tinha o Insane Mode? E não tinha. E aí eu lembro que eu paguei uma atualização para liberar o Ludicrous Mode. Não, mas Caralho, isso foi. são os nomes, né? O P100D foi só em 2017. Eu acho que era. Mas aí não tinha o P100D. Ele era uma atualização do 90 ou 95. O meu primeiro Tesla foi um P90D em 2016. E aí tu podia pegar com o Ludicrous Mode já. O meu não tinha. Exato. Então era. Não, o meu tinha. Na verdade tinha. O teu já tinha, mas quando eu peguei não tinha ainda. Tá. Esse Ludicrous Mode aí tem Ele a ver... baixava 0.2 no 0 a 100. Ele fazia 2.1. Tem a ver com Spaceballs. O filme. Tô ligado. Os caras mais novos não vão saber que filme é esse. No Brasil, o nome dele é Espaçobobos. Tem um louco no espaço. E aí os caras usam o poder da salsicha. Isso no dublado, né? E aí, mas enfim, na época já era um carro. Eu tava... durante algum momento, digamos assim, eu descobri algumas oportunidades de ganhar performance numa plataforma específica da BMW. Na verdade, em todos os motores... quando a BMW atualizou a arquitetura eletrônica dos carros. Tá. Que era por falta de alimentação. E na época ninguém se tocava nisso, assim. Que baixava a pressão de rail e aí ele desligava a bobina para proteger o motor. E todo mundo trocava a bobina, trocava a vela, trocava tudo e ninguém sacou que, na real, ele faltava combustível. Eu, casualmente não, né? Eu fiz umas experimentos. Então eu comecei a ver que quanto mais álcool eu misturava no combustível, mais cedo ele falhava. Falar, cara, essa porcaria aqui não tem nada a ver com ignição. Tem a ver com combustível. E aí eu comecei a botar, tipo, umas alimentação suplementar ali na pressurização e o troço voou. E aí, na época, eu fui detentor de recordes mundiais, tanto de potência quanto de arrancada, em diversos motores da BMW. E aí isso me fez ser chamado para diversos lugares do mundo para preparar os carros, porque os caras queriam correr e competir com aqueles carros, né? Entendi. E aí em alguns lugares eu abri alguns pontos onde literalmente a ACF, que é a minha empresa de performance, tinha as lojas, e lá na de Chicago eu acabei tendo a chance de ter o Tesla e foi fantástico. Primeiro, assim, o carro é animal. Qualquer um que ande no carro não pode dizer qualquer coisa diferente. Mesmo o Model 3, que é o de entrada ali, já é um carro fantástico, assim, com
Pra época era revolucionário. Mas na época só tinha o S. E aí, nos Estados Unidos tem algo que isso é onde eu realmente bato. E apanho por falar isso. Porque os carros elétricos aqui no Brasil estão em igual nível de desenvolvimento e de tecnologia do que eles mantiveram, assim, aumentando a barra cada vez mais. Então são carros muito bons. Tá. Mas infelizmente o nosso país não tem uma infraestrutura nem próxima desses países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. De suporte para abastecer o carro, por exemplo. Para fazer, na minha opinião, ainda ser algo sensato você ter para grandes massas carros elétricos. A menos que você esteja em São Paulo. Em São Paulo é um tanto mais fácil, né não? Não, mas olha só, tem um ponto aí que é importante. Quantos quilômetros tu anda por dia de carro? Bom, eu ando... Depende, mas assim, em geral, sei lá, dá pra dizer 20, vai. Tá, quantos quilômetros tu anda por dia de carro? Eu ando um pouco mais, ando uns 60, 70. Tá. A infraestrutura de carro elétrico para vocês é o carregador em casa. Tá, aí é o ponto onde eu vou chegar. É proibido instalar carregadores no meu edifício. Bom. E agora, inclusive, acabou de sair, corrija se eu estiver errado, mas acabou de sair ali uma regulamentação, parece que numa esfera superior, que proibiram, alguém do CREA, alguma coisa assim, proibiu de que fosse realmente instalado carregadores. Aí atrapalha, porque muita gente... Pra você ter noção, eu não posso botar ar-condicionado no meu apartamento. E assim, quem tá aí no chat pode até falar, mas eu achei que era algo meio que do meu condomínio, assim, eu moro em prédio, né, em edifício. E eu achei que era algo meio que do meu, que embora não é nem tão antigo assim, sabe? Mas uma galera pode dizer que pode compartilhar da mesma coisa. Então, por essa única razão, hoje eu não tenho um carro elétrico na minha garagem, porque eu queria muito ter um. Porque faz sentido pela quilometragem e tudo mais. Daí talvez eu poderia colocar agora que eu tenho um estúdio de gravação lá, um galpão, tudo mais, até com trifásico, então daria pra botar tipo uns carregadores rápidos ali. Faria sentido ter. Mas se eu morasse, se eu não tivesse o galpão, não faria sentido ter, porque eu ia ter que usar um carro elétrico da mesma maneira que a gente usa um carro a combustão, que é parando num posto de recarga rápida e abastecendo. Daí não faz muito sentido ainda. Entendi. Que nos Estados Unidos, hoje, a infraestrutura da Tesla, em específico, é fantástica para você usar um carro elétrico como se fosse um carro a combustão. Então, se um dia a gente chegar nesse nível, com certeza a gente vai ter uma popularização dos carros elétricos efetivo. Não adianta vender carro barato. Porque no meu caso tem uma... Ou melhor, não adianta só vender carro barato, né? É importante vender barato também, viu? Eu entendi, cara, porque assim, no meu caso lá eu tenho uma vantagem, como eu moro em casa, a minha esposa usa o carro e põe ele pra carregar como se pusesse um celular. Exato. Né? Chega em casa, liga na tomada. Não tem nem carregador diferente. Ela pega o carregador que vem com o carro, liga ele na tomada ali todo dia. E se tu vai deixar o carro parado por 5 horas, tu consegue repor aqueles 70 quilômetros do teu roteiro. O Jean dá sorte que no prédio dele tem carregador e aí ele consegue resolver o problema dele lá. Mas entendi qual que é a dor e ela faz sentido, na verdade. O lance tipo assim... Pelo ponto de performance e de conforto, de tecnologias, o carro elétrico já é tão bom, se não em alguns pontos melhor do que a maioria dos carros a combustão. Tem uma coisa que muita gente tem dúvida e sempre se falou que a durabilidade da bateria sempre é o maior medo, né? Só que olha uma analogia que... Eu vou pegar talvez o cenário dos Estados Unidos, eu não sei o quanto se aplica no Brasil, tá? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se hoje tu tiver uma Mercedes muito cara, assim, tá? Ou no Brasil... e esse carro tem 10 anos de uso, né? Estragar o motor assim de uma maneira que tu precisa trocar o motor inteiro, né? Tu vai na concessionária e troca o motor ou tu compra um motor usado e coloca? Eu acho que eu vou comprar um motor usado e colocar. 99% das pessoas vão num carro desse, porque pega um carro desse que valia R$1 milhão, quando era zero, hoje vale 200, estragou o motor, a concessionária pediria 400. Tu vai fazer o quê? Tu vai comprar um motor usado por 50 e vai botar no carro. Só que o que aconteceu? Hoje tu compra a bateria usada. Hoje tu substitui parte da bateria. Então, por exemplo, assim, quando se fala, porque o preço da bateria equivale a 80% do carro. Se tu for comprar, claro, se tu for comprar na concessionária, mas ninguém precisa comprar na concessionária. E aí nos Estados Unidos tem o direito a reparo, né? Mas isso aí é muito importante também, tá? Porque isso é verdade. Inclusive, hoje o mercado da Tesla
para reposição e refurbish de baterias, assim, tem empresas especializadas nisso. Mas no Brasil a gente não tem essa facilidade, porque aqui ainda não é lei isso. Tipo, explica um pouco do que é essa... Nos Estados Unidos tem uma lei que obriga os fabricantes a abrir as ferramentas de reparo para os clientes. Então, tu pode comprar um acesso diário, tu pode comprar um acesso mensal, semanal ou anual para ter uma ferramenta para te reparar. Então, tu pode pegar um Tesla, compra uma bateria usada, desmonta por conta, com o devido cuidado, troca a bateria, entra com um sistema com o laptop ali e programa aquela nova bateria e o carro sai andando. E isso serve para todos os carros, não só para Tesla, né? É uma lei americana que eles obrigam que tem que dar o direito para o cliente poder reparar. E aqui no Brasil as fábricas não têm essa obrigação. Entendi. E eu acho que ninguém oferece praticamente isso, né? Não, pouquíssimos. Na verdade, a gente tem que entrar com VPN para comprar um acesso como se a gente estivesse nos Estados Unidos para quem sabe conseguir fazer isso, sabe? Então, aonde entra esse gancho que o Anderson falou dessa lei lá nos Estados Unidos? Porque daí, beleza, digamos, eu vou dar um exemplo genérico, tá? Mas não vou nem citar a marca, vai. Tá. Digamos que eu chegue numa marca, eu tô com um carro elétrico e eu tô com um problema na minha bateria, tá? Uhum. Beleza. Daí, por quanto um desmanche vai vender uma bateria usada? Vai vender por preço de lixo. Porque ninguém vai conseguir fazer aquela bateria usada funcionar no meu carro. Porque eu preciso de um scanner a nível fábrica ou concessionário, né, oficial, para pegar e falar para o carro, eu vou botar uma bateria que é de outro carro aqui nesse veículo e tá tudo certo. Pode aceitar ela e pode liberar o carro para andar. Porque se tu só pega uma outra bateria hoje e coloca ali, tu tem que programar ela inteira para aquele carro. Nossa, nunca ia imaginar isso. E aí tu não consegue usar. Então isso é um drama que a gente vive. E isso não é só para carros elétricos, tá? Isso aí é para diversos componentes, inclusive de carros a combustão, tá? Então, isso é, de fato, algo que deveria ser observado ali com bons olhos, Entendi. porque vai popularizar demais, assim, o fato... Tipo, tu tá morrendo de medo, em teoria, porque tu é uma pessoa normal. Pra gente é meio galho fraco o problema do Fusion, assim, dá problema na bateria, sabe? Porque até é um sistema tão antiquado que provavelmente tu vai entrar com uma outra bateria ali de cara e ele já vai, beleza. Que bom, já fico mais tranquilo. Quando der merda eu já vou ligar pra tu direto. Qualquer scanner normal, hoje, um scanner bom assim, tu entra lá, mas não precisa ser da concessionária e tu consegue reprogramar aquilo ali e fazer aquilo ali funcionar. Mas tipo, nos carros de última geração agora, tu não vai conseguir fazer isso. Entendi. E aí tu tem que pegar e levar o carro pra concessionária. Aí tu chega na concessionária com uma bateria usada, aí ele vai virar e falar assim, eu não vou reprogramar. Porque para reprogramar, tu tem que comprar a bateria aqui.